Salve, salve, torcida colorada! Vem com o Igor no canal do VAG. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos falar do Internacional, atualizar as últimas informações do Colorado, porque é o seguinte, faltam 10 dias para fecharmos um mês sob o comando do técnico Paulo Pezzolano. E aí fica a pergunta, como ele está se saindo? Os números impressionam? Estão na média? É um trabalho regular? Tá deixando a desejar? Vamos falar sobre isso neste conteúdo, onde você vai ver também sobre um reforço que o próprio Pezzolano pode ter no domingo contra o São Luís, jogo válido pelas quartas de final do Gauchão. Deixa aqui nos comentários se tu já comprou teu ingresso, já garantiu teu lugar lá no Gigante para esse jogo decisivo, que promete um time alternativo com a maioria formada por guris do celeiro de Ases. Deixa aqui nos comentários para ver se a gente se encontra por lá. E o Internacional também segue na busca por um lateral esquerdo, afinal de contas é preciso, e foi nítido no jogo contra o Flamengo, de uma opção para o Bernabéu. E será que vai ter um lateral esquerdo vindo de um rival do futebol brasileiro? É isso mesmo? Vamos falar sobre isso, e acabou de sair uma notícia quentinha, porque o Inter contratou em definitivo uma joia que estava atuando pelas categorias de base do clube, ok? Tudo neste conteúdo que tem a força de KTO. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade, jogo proibido para menores de 18 anos. Seguinte, pessoal, tem ainda jogos da segunda rodada do Brasileirão para a gente dar uma brincada lá na KTO. Olha aqui, ó, Bahia e Fluminense lá em Salvador, esse jogo promete, Vasco e Chapecoense, Cruzeiro e Curitiba, tem joguinhos bem legais pra gente dar uma apostada. Olha aqui, ó, vitória do Curitiba contra o Cruzeiro tá pagando 8,5. Tem também aí o Vasco e Chapecoense, vitória da Chapecoense 6,10, 6,1 tá pagando também pro empate 3,75, bem como o empate do Cruzeiro e do Curitiba 4,20. Enfim, pessoal, várias odds aqui que vocês podem conferir lá na KTO dos jogos da segunda rodada que restam para dar uma brincada. Colocar 5, 10, 15 pilinha, fazer aí uma brincadeira na elegância, com tranquilidade, com cautela, sem fazer loucuras. Repito aqui, kto.bet.br, jogue com responsabilidade, jogo proibido para menores de 18 anos. Faça teu cadastro na KTO, tem toda uma série de etapas também para a KTO conferir se tu é maior de 18 anos, documentação, burocracia, porque a KTO regulamentada, super bem regulamentada para atender a todos os requisitos e se fazer valer aí no mercado das apostas, tá certo? E aí, pessoal, Paulo Pezzolano, qual é a opinião de você sobre o trabalho dele até aqui? Se a gente for conferir os números, são pouquíssimos jogos. Afinal de contas, 2 partidas pelo Gauchão foram sob o comando do Pablo Fernandes e do auxiliar do Pezzolano, que foi contra o Ipiranga. O Pablo Fernandes estreou comandando o Inter contra o Novo Hamburgo. E aí foram 6 jogos apenas que o Pezzolano esteve na Casa Mata Colorada. Sua estreia foi no dia 15 de janeiro, comandando o Inter na vitória sobre o Monson de 4-0, e de lá para cá foram 4 jogos no Gauchão, 2 jogos no Brasileirão, 4 vitórias no Gauchão e um empate no Brasileirão, além de uma derrota, que foi na estreia contra o Atlético Paranaense. É verdade que ao longo dessas partidas o Pezzolano foi testando as peças, vendo mais como se encaixava cada jogador, foi recebendo reforços. A cada partida, Paulinho começou de titular ali contra o Inter de Santa Maria, ao lado do Ronaldo. Félix Torres entrou nessa partida, fez o seu primeiro gol com a camisa do Inter. E aí o Vidagra também começou a trabalhar com o grupo, também já fez a sua estreia, foi titular contra o Caxias do Sul. O Alejandro estreou ontem contra o Flamengo, deve ser uma opção com potencial de chance de ser titular contra o Inter de Santa Maria. Enfim, é um momento bem curto para a gente poder avaliar de uma forma concreta se o trabalho é realmente bom. Mas eu digo para vocês que, na minha opinião, o trabalho vem apresentando evoluções.
cada vez mais o Inter está mais organizado em campo, jogadores com as suas posições bem definidas, suas funções bem alinhadas também, e o grande teste foi contra o Flamengo, onde o Internacional se saiu muito bem. Podíamos ter ganhado? Sim, podíamos ter ganhado. Afinal de contas, o Inter teve volume de jogo, teve até, eu diria, mais chances que o Flamengo, principalmente no segundo tempo. O Flamengo teve aquela chance que o Rocher defendeu com o pé direito, fez o seu gol, não foi com a bola rolando, de pênalti. Enfim, para mim é um trabalho que vem tendo evolução e o Pesolano está se mostrando que pode sim ser um técnico muito importante para o Internacional em 2026. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, ok? Dando sequência aqui, porque o Internacional pode ter um reforço no domingo. Se trata do Alan Rodrigues. Não fez a sua estreia ainda em 2026 por conta de uma lesão, ruptura parcial traumática da fáscia plantar durante treinos de pré-temporada em janeiro deste ano. Ele foi tendo seu quadro atualizado a cada lista de relacionados das partidas do Internacional e já está na fase de retreinamento, ou seja, já está treinando, participando das atividades aos poucos, trabalhos com bola e está próximo de retornar aos gramados. Podemos ter a novidade para o domingo, que seria o Alan Rodrigues. Lembrando, o titular é o Paulinho. Quando o Paulinho não está jogando com o Ronaldo, nós tivemos em Caxias o Vidagra e o Denis Marfo, da base, ganês, conterrâneo do Benjamin. E aí, o Alan Rodrigues voltando para o domingo pode ser uma opção de começar o jogo, junto do Vidagra, que foi preservado agora contra o Flamengo. Enfim, quero saber de vocês, qual a expectativa com o Alan Rodrigues? Acha que é bom jogador? Acha que ainda precisa mostrar mais futebol em 2026 com a camisa do Inter? Quero saber suas opiniões. E a busca por lateral esquerdo no mercado tem o seguinte nome, que é o Fabrício Angileri. O Fabrício Angileri teve a sua última passagem pelo futebol brasileiro no Corinthians, disputou 42 jogos, no Brasileirão 28, 17 como titular, participou da conquista da Copa do Brasil e ele é um jogador alto, 1,85 de altura, lateral esquerdo, argentino, mas que não teve o seu contrato renovado agora no final de 2025. Inter fez uma consulta pelo jogador, informação aqui do pessoal da Revista Colorada, dá conta de que o Internacional não vai contratar o atleta. Por quê? Porque as negociações não avançaram em virtude do alto pedido salarial do atleta, considerado fora da realidade do Colorado. E aí, informações do All Sports dão conta de que o próprio atleta decidiu se movimentar nos bastidores. Como nenhuma oferta agradou o defensor, ele está disposto a reabrir as conversas para retornar ao elenco do Corinthians. Então, essa renovação de contrato com o Corinthians não aconteceu por vontade própria do Fabrício Angileri. Mas agora, em virtude de ausência de propostas, de ofertas de outros times, ele vai retomar as negociações, as tratativas com o clube paulista para continuar por lá. Lembrando que o Corinthians tem como titular o Matheus Bidu. E aí, Fabrício teria que renovar o seu contrato e disputar posição. Tá? Então, Fabrício Angileri não vem para o Internacional. E o Inter, enquanto eu estava gravando esse vídeo, publicou, melhor dizendo, a contratação em definitivo do Raikkonen. Ele que pertencia, melhor dizendo, ao Goiás, emprestado ao Inter, e o Colorado fechou as tratativas com o clube goiano para ficar com o Raikkonen. Ele que teve poucas oportunidades até aqui, é verdade, teve alguns minutos em campo no ano passado, estreou contra o Maracanã na Copa do Brasil, esse ano jogou contra o Novo Hamburgo, até escalado fora de posição, digamos assim, ele é centroavante, o jogador de referência, e acabou jogando pela direita naquela partida. E em 2025, se a gente pegar aqui a sua temporada pela base também, foram 30 partidas disputadas com 11 gols e 3 assistências. Números bem
interessantes, tá? 11 jogos pelo profissional e 30 partidas ao todo com as categorias de base do Inter, tá certo? O Inter, lembrando, informação do Vaga mesmo, que já sabia o valor da negociação, 2 milhões de reais que o Inter vai pagar de forma parcelada para o Goiás, tá certo? Mas já fez a aquisição em definitivo do Raikkonen, beleza? É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, aquele abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, que nem diz o Vaga, e até a próxima. Fui!